O total de casos da pandemia do novo coronavírus no mundo passa de 4 milhões, com mais de 275 mil mortes e de 1.376.000 pacientes curados. O Brasil tem um novo recorde de mortes em 24 horas, 751. A cada 2 minutos morre uma pessoa da Covid-19 no Brasil. O total de óbitos aqui chega a 9.897, com mais de 145 mil casos confirmados. São mais de 10 mil novos casos por dia. Nos Estados Unidos, o índice de desemprego sobe para 14,7%. O total de mortes nos Estados Unidos chegou a 78.615 em 1.321.000 casos registrados. O segundo país com mais mortes é o Reino Unido, 31.241, em mais de 211 mil casos confirmados. A Itália, que era o pior país quando a epidemia se internacionalizou depois de sair da China, passou nesta sexta-feira da marca de 30 mil mortes. São 30.201 óbitos e mais de 217 mil casos. A Espanha tem o segundo maior número de casos, depois dos Estados Unidos, pouco mais de 260 mil casos confirmados e 26.299 mortes. Um pouco mais mortes do que a França, que registra 26.230 óbitos e pouco mais de 176 mil casos. A Rússia é, depois dos Estados Unidos, o país com maior número de novos casos num dia. Foram 10.699 nesta sexta-feira, mas o total de mortes está oficialmente em 1.723. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence serão examinados diariamente depois que um ajudante do presidente e a assessora de imprensa do vice, Katie Miller, tiveram resultados positivos. Katie é a mulher de Stephen Miller, um dos principais assessores de Trump. Todos os funcionários da Casa Branca terão de usar máscaras. Os jornalistas que cobrem a presidência dos Estados Unidos terão direito a fazer testes. Com 20 milhões e meio de demissões em abril, a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou a 14,7%, é a maior desde 1930, durante a Grande Depressão de 1929 a 1939, que foi a principal causa econômica da Segunda Guerra Mundial. Em março, o desemprego nos Estados Unidos estava em 4,4%. Em fevereiro, antes do impacto econômico da pandemia, a taxa de desemprego era de 13,5%, a menor em 50 anos. Desde então, mais de 33 milhões de trabalhadores foram demitidos. E mesmo a taxa de 14,7%, pode ser enganosa, porque a pesquisa leva em conta quem está procurando emprego, e no momento praticamente ninguém está atrás de emprego. A expectativa é que o desemprego nos Estados Unidos chegue a 20%. Na Grande Depressão, chegou a 25% em 1932, 3 anos depois do crash da Bolsa de Nova York. Desta vez, o salto aconteceu em 3 meses. Cerca de 77% dos americanos demitidos acreditam que vão recuperar seus empregos, mas as previsões dos economistas são de que apenas a metade consiga isso até o fim de 2020. Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ex-ministra das Finanças da França e ex-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, o FMI, fez um apelo aos líderes do continente para que a União Europeia faça um programa de estímulo conjunto para sustentar a economia. Apesar de uma decisão contrária do Supremo Tribunal da Alemanha, Lagarde afirmou que o Banco Central Europeu vai comprar títulos da dívida pública dos países membros da zona do euro na quantidade que for necessária para sustentar as economias do continente. O banco deve comprar neste ano mais de 1 trilhão de euros, ou seja, mais de 6 trilhões 222 bilhões de reais em títulos de dívida pública e oferecer 3 trilhões de euros, mais de 18 trilhões 666 bilhões de reais a juros baixos para os bancos emprestarem às empresas. Christine Lagarde adverte que o custo da crise vai continuar a subir. Há uma grande probabilidade de uma divergência ainda maior entre as economias do bloco europeu. Os países do Sul que mais sofreram na grande recessão, Grécia, Itália e Espanha,
devem perder mais agora. Daí a necessidade de um programa comum de estímulo à economia europeia. Se isto não acontecer, será mais um duro golpe no projeto de integração da Europa. Hoje foi o aniversário de 75 anos da rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Não houve festa, não houve comemorações por causa da pandemia e a ameaça do neofascismo é cada vez maior nas sociedades democráticas, inclusive aqui no Brasil. A falta de liderança do presidente americano, Donald Trump, põe em risco a ordem internacional liberal do pós-guerra, criada sob a inspiração do presidente americano Franklin Delano Roosevelt, e a tentativa de Trump de desviar sua responsabilidade pelo fracasso no combate à Covid-19 nos Estados Unidos aumenta o perigo de uma nova guerra fria com a China, origem da pandemia. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, não saia de casa, a não ser que tenha algo muito importante a fazer, e muito obrigado.